Muita gente foi tomada de surpresa com a informação que eu acabei de dar com relação à possível cassação, perda de mandato por compra de votos do senador do PT, Beto Faro. Meus amigos, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Leonan Cruz, cobra do juiz eleitoral julgamento do processo contra o Beto Faro. Isto aí se deu na semana passada, tá, meus amigos? Ao final da sessão da semana passada, no pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, o presidente desembargador Leonan Gondim da Cruz Júnior fez uma dura cobrança pública ao juiz eleitoral Rafael Fecuri para que julgue o processo que corre há 1 ano e 9 meses na Justiça Eleitoral contra o senador Beto Faro do PT. O desembargador citou uma matéria vinculada na coluna do jornalista Olavo Dutra, citando o caso e de forma contundente. O presidente da corte se dirigiu ao juiz Rafael Fecuri pedindo que ele dê celeridade ao processo que se encontra em seu poder. Em sua fala, gravada na sessão e disponível na íntegra no canal público do Tribunal Regional Eleitoral, o presidente que aí está disse que já verificou que o julgamento está marcado para outubro, mas deixou claro, bem claro, que se depender dele, pode inclusive ser antecipado. Abre aspas. Nossa administração é uma administração séria, independente, e essa audiência que está marcada para outubro pode antecipar, pode marcar para agora e ainda este mês de setembro. Detalhe, cortês, mas firme em sua posição, segundo o jornalista Olavo Dutra, Leonan Cruz pede desculpas ao juiz Rafael Fecuri, que pelo vídeo fica claro está presente e participando da sessão do pleno, mas diz que a situação realmente é muito desagradável. Abre aspas. Eu quero aqui me pronunciar porque eu não compactuo com nada ilegal, nada que venha travar o andamento do processo. Isto não é justiça. Isto é um desserviço para o Poder Judiciário. Me desculpe, doutor Rafael, mas eu não posso deixar resvalar na minha pessoa nenhuma atitude de nenhum magistrado dessa casa, que seja contra os meus princípios, contra os meus valores. Eu acho que isto é o nosso dever, julgar todos os processos, seja de quem for, disse o presidente. Meus amigos, a situação levantada na coluna do Olavo Dutra dá conta de que, além de denúncias contra o juiz Rafael Fecuri, levadas ao Conselho Nacional de Justiça e vinculada pelo portal Ver o Fato, pesa também contra Rafael Fecuri a visível morosidade da representação especial de número 060 2661 35.2022.6.14.0000, enviada ao Tribunal Regional Eleitoral no início do ano passado pelo Ministério Público Eleitoral e ainda na ação de impugnação de mandato eletivo de número 0600006, o que a gente acabou de ler ainda há pouco.
Bem, a denúncia, meus amigos, contra o Beto Faro foi feita em janeiro do ano passado, passando poucos dias antes dele iniciar os trabalhos como senador eleito. Abre e fecha aspas. Quando o Tribunal Regional Eleitoral do Pará recebeu do Ministério Público uma representação especial do procurador eleitoral Alain Mansur, com ampla apuração de suposta compra de votos para Beto Faro e ainda a ação de impugnação de mandato eletivo do número que a gente acabou de ler. Eu quero agora, neste exato momento, mostrar aos senhores em que pé que está a situação do senador Beto Faro, que pode perder o mandato, consequentemente deve ser cassado, porque, como disse o presidente da corte, ele não vai deixar que isto realmente manche a sua gestão. Vamos ouvir, então, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral sobre este processo que deve culminar com a cassação do senador Beto Faro por compra de votos. Roda. Nossa querida jornalista do tribunal, doutora Renata Cláudia, me enviou uma matéria de um blog do senhor Olavo Dutra, do jornalista, onde ele faz crítica ao julgamento do processo do Beto Faro. Inclusive, sabe que a nossa administração é uma administração séria, independente, e culpa o doutor Rafael Fecuri pela demora e pincela a administração do tribunal e a nossa corte. Então, eu pedi para o doutor Rafael, nesse instante, que julgue esse feito. Inclusive, marcou audiência para outubro, pode antecipar, marcar para agora, ainda este mês. Não é? Então, isso realmente é muito desagradável. Eu quero me pronunciar porque eu não compactuo com nada ilegal, com nada que venha travar o andamento do processo. Isso não é justiça. Isso é um desserviço para o Poder Judiciário. Eu acho que eu quero consignar aqui, me desculpe, doutor Rafael, mas eu não posso resvalar na minha pessoa nenhuma atitude de nenhum magistrado dessa casa que seja contra os meus princípios, contra os meus valores. Eu acho que isso aí é um dever nosso, julgar todos os feitos, seja de quem for, seja do mais favorecido, menos favorecido, seja do mais privilegiado, do menos privilegiado, do poderoso e daquele que não tem poder. Então, recebi neste momento, fico muito triste, embora não tenha ele en passant sugere que a gente poderia ter tomado uma postura, venho pedindo há muito tempo. Ele ressalta aqui também o meu desconforto pelos corredores do Tribunal Eleitoral da demora no julgamento desses processos, né? Tanto que nós tivemos agora que avocar esses autos de concórdia, porque realmente já estavam todo esse tempo e não eram julgados os autos. Me desculpe o meu desabafo, porque todos me conhecem, a minha postura, não sou melhor do que ninguém, mas eu não vou deixar que a minha conduta como advogado e agora magistrado seja arranhada. Pelo que a gente está acompanhando, o Beto Faro, como senador, está com os dias contados, hein, doutor Endel? Boa tarde. Boa tarde, Nonato Pereira. Boa tarde aos telespectadores do Cara a Cara com a Verdade. Nonato, eu parabenizo o desembargador do TRE, doutor Leonan Cruz, como ele mesmo falou, foi advogado e hoje é magistrado, né, na vaga do Quinto Constitucional, sendo um desembargador do Tribunal de Justiça, hoje assumiu o TRE, e ele cobrando de um juiz eleitoral o andamento célere de um processo que está parado há 1 ano e 9 meses sem julgamento. Então ele cobra esse andamento do processo contra o senador Beto Faro, bem como informa que ele não compactua com ilegalidades, ou seja, há indícios de ilegalidade, tanto no processo que está sob investigação, bem como no próprio andamento do feito, em relação já ao juiz eleitoral Rafael Fecuri.
Então, parabéns ao presidente do TRE, que está cobrando a celeridade desse julgamento. Esperamos que o julgamento ocorra o mais breve possível e que haja um resultado dentro da legalidade do processo legal, Nonato Pereira. E se for realmente dentro do processo legal, diante do que os fatos apresentam, consequentemente, o senador Beto Faro, volto a dizer mais uma vez, deve estar com os dias contados. O mais incrível, senhoras e senhores, é que até agora o senador Beto Faro está fazendo o ouvido de mercador. Não se manifestou em nenhum momento nas suas redes sociais diante do que está acontecendo. Ele sabe do que está acontecendo. Ele sabe. Mas está dando uma de cachorro morto. Não se manifestou até agora. Beto Faro, eu quero aproveitar esta oportunidade e dizer que a Rede TV abre para ti, para que você possa se manifestar diante de fatos. O que estamos mostrando aqui, com relação à possível cassação, perda de mandato do senador Beto Faro, é muito real, viu, meus amigos? É muito real. Nós, do jornalismo da Rede TV, deixamos as nossas câmeras e os nossos microfones à disposição do senador Beto Faro para que possa se manifestar diante de uma situação tão grave, diante de uma situação que pode culminar com o seu mandato. Queremos saber o posicionamento do senador Beto Faro diante desta gravidade. Quer te manifestar, Brunão? Inclusive, Nonato, o que está no processo que vai ser julgado são áudios que revelam essa acusação de compra de votos. Inclusive, nós temos um dos áudios aqui que faz parte do processo. A gente poderia... Paulo, você pode baixar e colocar aí pra gente aí? Um dos áudios, uma das provas... O que é que diz exatamente aí? Vamos assistir. Ele está preparando ainda. Está preparando? Está preparando. São acusações de um empresário. Na verdade, são dois áudios. Eu tenho os áudios aqui. São acusações graves e conversas com o senador, falando abertamente sobre essa compra de votos. E a gente tem aqui, eu estou mandando aqui o segundo para o Paulo, mas ele pode já rodar aí o primeiro, para a gente ter ideia da gravidade que são aí essas acusações desse processo que vai ser julgado aí brevemente pelo tribunal. Coloca na tela. Vamos lá. A cereja do bolo consiste na seguinte situação. A gente tem essa cota de 1% que eu estava explicando para vocês, para a gente entregar o Beto Faro, e ela foi dividida entre todos nós. E ela consiste em 20 votos de cada um. Tá? A gente alcançando esse número de votos, a gente consegue fazer o ticket em dobro com vocês. Hoje, em média, quanto o ticket de alimentação? De conexão, dinheiro para vocês, 500 com a média. Tá? É conforme o mês eu ia trabalhar. Então, esse mês agora, se nós alcançarmos individualmente a meta de 20 comprovada, a gente vai dobrar o outro tipo de alimentação. Tá? Esse mês agora. Então, inicialmente, a gente vai salvar esse número no celular de vocês. Vou mandar um oi colocando o nome de vocês completo e o post. Não vai colocar Maria daqui do Gefré. E conforme você for captando, você vai enviando o mesmo número a foto dos títulos. Se não conseguir foto, você pode anotar. Mas tem que anotar os dados corretos. Nome completo, número do título completo, zonalização completa. Tá? Letra de forma para poder não fazer aquele engano que a pessoa não entender aqui. Porque senão vocês vão perder para vocês
eles conseguiram conversar com a pessoa, conseguiram extrair dados, conseguiram enviar os dados, mas mataram de uma forma que não deu para ler. Aí perdeu, tá? Todos esses títulos vão ser apurados a partir de segunda-feira. Vocês estão na recepção lá do atendimento. Não vale pegar título de idoso, hein? Senhoras e senhores, aí está a prova de que houve compra de votos. Este aí é o Luiz Fernando. Ele é o gerente da Capa Capital. É a empresa envolvida com Beto Faro que pode culminar com a sua cassação. Só que tem um outro vídeo muito mais grave. Vamos ouvir. Aqui está a nossa chamada, a gente está apoiando o senador Beto Faro. Inclusive ontem ele estava aqui, no dia da festa ele compareceu também. E aí? Não, tô no meio da reunião com o eleitor aqui, quando eu te ligo. Manda um beijo pro pessoal. Valeu. Então, pessoal, aí eu me comprometi com ele de fechar os votos qualificados do Estado. Só que eu não consigo isso no seu apoio de vocês. Eu preciso do apoio de cada um de vocês. E assim, o voto vacinado é um voto mais fácil de conseguir. Muita gente não sabe quem vai votar vacinado. Então, é a hora mais propícia para vocês estarem no número 131 e o nome do Beto Faro. E quanto mais a gente propagar o nome dele no decorrer dessa semana, mais eleitores ele vai ser favorável para ele. E hoje ele está em empate técnico no segundo lugar. Esse aqui é o Luiz Fernando. Ele faz diferença, Luiz Fernando? Luiz Fernando está responsável pela essa questão da alimentação do período eleitoral. E aí ele e a equipe dele vai conversar com vocês sobre isso. A gente está com uma lista aqui, nessa lista ela vai pegar o potencial de votos de cada um de vocês. 5, 10, 15, 20, 1% dos votos do Estado que for. Essa lista vai passar para o Luiz Fernando e ele vai fazer um proporcional disso com essa questão da alimentação. Tá bom? Isso aqui é uma Patrícia. Conhece a Patrícia? Não. Ela vai distribuir o material do senador. A gente está com as indicações dele, estadual e federal, só que a gente não fechou um deputado federal ou um estadual, que a empresa é muito grande, está no estado inteiro, não dá. Então a gente foi fazendo as parcerias que foram dando. O foco aqui é Beto Faro, a gente quer eleger o senador que vai representar o grupo K. Tá bom? Doutor Wendel, isto é mais do que suficiente para possível cassação do Beto Faro? São provas contundentes? As provas apresentadas, Nonato Pereira, no processo indicam assédio eleitoral no ambiente de trabalho por serem empresários induzindo seus funcionários a votarem no senador à época da eleição, que foi em 2022, bem como a captação ilícita de sufrágio, que é você comprar votos em troca de algo, ou mesmo em valores, ou algo que venha a favorecer aquele eleitor. Então, a materialidade realmente é contundente, o TRE está avaliando toda essa materialidade nos autos, e o presidente do TRE está cobrando esse julgamento de forma imediata, porque já se passaram aí 1 ano e 9 meses e o julgamento ainda não foi para a pauta do plenário do TRE Pará. É de se estranhar, doutor Wendel, um posicionamento desse, uma situação dessa? Se estranha, Nonato, porque no TRE não tem que ter essa morosidade toda. Se o processo já está pronto para julgamento, já está com parecer do Ministério Público Eleitoral, então tem que botar no plenário para votação e julgamento daquela turma. O parecer do Ministério Público é pela cassação do senador? Nonato, eu não tenho certeza hoje, que eu não vi o processo, essa matéria veio de imediato para cá. Em relação a todo esse questionamento, nós vimos que essa sessão foi no dia 10 de setembro e eu vou avaliar hoje, vou entrar no processo, vou ver o parecer do Ministério Público Eleitoral e amanhã a gente traz com mais afirmação esse parecer, Nonato. Muito bem, são 2 horas.